Amém? A minha Bíblia é meio diferente, mas todo mundo já conhece o tema. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, e correm e não perdem as forças, e andam e não se cansam. Quem leu desde o versículo 27 ou 28 já iriam entender que essa palavra começa perguntando se nós não sabemos o poder de Deus. Quem conhece o poder de Deus? Alguém aqui já pôde contemplar as maravilhas de Deus na sua vida? Alguém aqui pode testemunhar o que Deus faz? Porque Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo a gente sendo falho, mesmo sendo miseráveis, pecadores, mesmo sendo tão pequenos, Deus nos olha com amor lá do alto e sublime trono e contempla as nossas dores, as nossas lágrimas. Talvez você entrou aqui precisando de uma bênção, de um milagre, precisando de um renovo da parte de Deus e de uma palavra que vem direto do trono do Senhor. E Deus permitiu estar aqui. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades do mal. E eu creio que para cada um de vocês que está aqui, houve uma guerra travada. Houve uma guerra entre anjos e demônios tentando impedir a tua entrada nesse lugar. Tentando impedir você de receber a tua bênção. Só que tem um porém. Deus é fiel com aquele que é fiel com ele. A palavra do Senhor nos instrui a sermos obedientes a ele. E quem pega do Novo Testamento as epístolas de Paulo às igrejas de Coríntios, de Romanos, de Efésios, consegue ali discernir o que o Senhor nos pede para sermos obedientes. Presta atenção no que eu vou falar e eu já vou entrar na palavra que é o tema dessa tarde. As cartas de Paulo nos ensinam a ser obediente. Ele dá ensinamento, fala o que Deus pede de cada um de nós, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de pensar. Deus é Deus misericordioso, sim. Ele dá bênção para cada um de nós. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele quer levantar varões, varoas. Ele quer levantar soldados nessa terra para marchar. Ele quer levantar pessoas para fazer a obra dele. Porque grande é a seara e pouco está sendo os ceifeiros. Mas eu sei que para a gente curar almas lá fora, a gente precisa ter a nossa alma curada. Para a gente ministrar bênção na vida de alguém, a gente tem que ver as bênçãos de Deus na nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor voarão como águias. Sabe por que voarão como águias? Porque a águia, quando ela está no seu alto voo, ela não vê. Ela não se limita à visão dela. Ela não vê somente o que está perto. A visão da águia alcança longe. Deus está comparando aqui aqueles que confiam no Senhor como uma águia. Por quê? Porque a gente que confia no Senhor, que conhece a palavra de Deus, sabe que talvez hoje a gente está tendo prova, mas que a palavra de Deus ela é fiel para cumprir. E sabe que lá na frente tem vitória, tem bonança. Tem bênçãos de Deus da parte dele para cada um de nós. Como águia, porque a águia, ela não vê somente o que está à sua frente. Hoje você olha para o teu filho, vê um usuário de droga, vê um alcoólatra, mas Deus está te dizendo, não olha para ele mais com esse olhar não. Olha para ele ministrando que ele vai ser um profeta, ministrando que ele vai ser um homem de Deus. Enxerga lá na frente, não vê as lutas de hoje não. Profetiza, porque há dois tipos de profetizar. Aquilo que Deus mandou, Deus me mandou profetizar, eu vou profetizar. Mas também aquele tipo de profetizar que você tem fé. Eu profetizo que Deus vai fazer na minha vida. Eu profetizo que Deus vai me abençoar. Eu profetizo que Deus vai entrar com providência. Eu profetizo que Deus vai mudar a minha história. Eu profetizo que Deus vai entrar na minha família. Porque Deus é assim. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Assim como Deus, a gente não vê Ele. Mas a gente tem fé que Ele está lá do alto e sublime trono dEle. Contemplando as nossas dores, as nossas lágrimas. Contemplando as nossas aflições. Será que você pode entregar os teus caminhos no Senhor hoje? Os teus problemas para Ele hoje, confiar que Ele vai entrar com providência?
Porque quando os discípulos estão lá, passando por uma grande tempestade no meio do lago, e Jesus está dormindo, a palavra de Deus fala que eles se apavoraram. Que eles tentaram fazer de todo jeito para a água não entrar no barco, para o barco não virar. Mas sabe o que eu vejo? Que eles esqueceram que o dono do mar, que o dono do vento, estava dormindo ali do ladinho deles. Eles não lembraram, a tempestade era tão grande, o vento contrário, a embarcação era tão grande, que eles esqueceram do Senhor deles. Eles esqueceram que o Senhor estava ali. E depois que eles lembraram, vamos acordar o mestre. Não faz como os discípulos, não. Quando a tempestade se levantar, clama ao Senhor. Faz o que em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes. Lá, quando tem uma passagem no Evangelho de Jesus Cristo sobre um cego, sabe o que os discípulos fazem? Eles olham para Jesus e para o cego e perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque naquela época, se a gente tivesse um filho deficiente ou tivesse um filho com problema, o pessoal falava que ou os pais pecaram ou ele pecou para estar naquela situação. Mas não, sabe o que Jesus responde? Isto aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Talvez você não sabe por que esse vento está se levantando, porque essas coisas ruins estão acontecendo. Mas sabe o que Deus está dizendo? Tudo há um tempo abaixo dos céus. Tempo para plantar e tempo para colher. Hoje você está plantando com lágrimas, mas amanhã você vai colher com júbilo. As coisas de Deus acontecem na nossa vida para que a glória dele venha a ser manifesta. Que adianta eu vir aqui e pregar e falar e uma pessoa chegar em mim, tá passando por uma dificuldade, me pedir um conselho e eu não saber nem o que falar, porque eu nunca passei por isso. Eu só tive bênçãos na minha vida. Jesus só me deu tudo de bom, só me deu bonança, só me deu dinheiro, só me deu fartura. E aí? Como que eu vou aconselhar aquela pessoa? Ela vai chegar e vai sair da mesma forma, porque eu não vou nem saber o que falar. Mas sabe, Deus permite a gente passar por muitas coisas para que na frente a gente venha dar testemunho. Para que na frente a gente venha ajudar pessoas que vai estar passando pela mesma situação. Para que a gente possa testemunhar as coisas boas que Deus faz. Porque Deus, a gente não vê, mas a gente sente. E a gente que sente, tem experiências com Deus, é as nossas experiências que vai acrescentar na fé de alguém. Alguém vai chegar e vai falar: eu não acredito em Deus, porque eu nunca vi Ele fazer nada na minha vida. O meu marido está lá, um alcoólatra, chega em casa, me bate. E aí você vai falar o quê? Não, irmã, Deus é fiel, ora só. Não, você vai contar o teu testemunho. Não, irmão, um dia foi assim. Um dia o diabo reinava dentro da minha casa. Mas eu conheci um Deus tremendo, que entrou lá, fez maravilhas. Ele operou, Ele transformou. E hoje a minha história é totalmente diferente. Jesus foi fiel na minha vida. É isso que o Senhor está falando contigo hoje. Talvez você não entende porque essas coisas ruins acontecem. Esse vento se levanta. Esse barco quase vira para um lado, quase vira para um outro. Acalma uma tempestade e logo já vem outra. É Deus dizendo: eu estou te preparando, eu estou te ensinando. Eu estou trabalhando, eu estou te ensinando a me adorar. Eu estou te ensinando a me esperar. Eu estou te ensinando a confiar em mim. Porque o Senhor, mesmo a gente fraco, o vento está tão forte, está tão grande a luta, mas a gente se põe aos pés do Senhor. Diz: Pai, se o Senhor não segurar minha mão, eu não vou conseguir mais. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir mais. E aí o Senhor vem, renova nossas forças, nos dá ânimo de continuar. E a gente fica de pé, mesmo sabendo que a luta está grande, só que agora está diferente.
Porque a gente sabe que Jesus está conosco. E aí a gente vai ministrando. Meu Deus, não tem comida no meu armário, mas eu ministro a bênção. Deus vai enviar alguém aqui. Um anjo do Senhor, se for preciso, vai descer e vai me dar. Sabe? Eu tenho só 16 anos. Mas quem olha pra mim, pensa que sei lá, que eu não tenho testemunho, que eu não tenho experiência com Deus. Mas para mim estar aqui hoje, falando para vocês que Deus faz, que Deus fez. Porque não adianta eu estar aqui ministrando para vocês uma coisa que eu não vivo, que eu não vivi. Porque o meu pai, ele era alcoólatra. E o diabo tacou tanta seta para ele se matar tantas vezes. A minha mãe também veio do mundo. E quando eu era pequena, o diabo lutou tanto para tirar minha vida. Tanto. Quantos testemunhos o meu pai e a minha mãe não dão de quando eu era pequena. Uma vez eu caí de uns 2 metros de altura em cima de uma enxada. E minha avó gritou, Nayara! E o meu pai correu. E ele viu quando uma mão passou na frente dele. E uma voz falou no ouvido dele. A morte passou por aqui, mas o dono da vida já chegou primeiro. E desde então o diabo lutou tanto para destruir a minha vida, porque sabia do ministério que o Senhor tem na minha vida e na vida de cada um. Talvez essa prova que você está passando não foi nem Deus que te deu. Talvez é só o diabo colocando uma aprovação para você parar, para você desistir da chamada que Deus tem na tua vida. Deus não quer você sentado num banco escutando alguém falar aqui na frente. Deus quer você aqui na frente dando um testemunho para curar outras almas, outras feridas. Eu cresci numa casa onde a idolatria reinava. Eu cresci com os meus primos. E aí a minha avó saía para trabalhar e eu tinha que cuidar de todas aquelas crianças. Eu e minha irmã mais velha. Eu falava, mas que droga. Tem que dar comida para essas crianças, tem que dar banho neles para eles ir para a escola. E tudo que acontecia com eles, é culpa da Nayara, é culpa da Natália. E eu não entendia, mas hoje eu entendo. Era Deus me preparando para mim saber cuidar da minha casa, cuidar do meu filho. Quantas vezes eu ia levar minha irmãzinha na creche e eu via lá todas aquelas crianças. Aí eu falava assim, Senhor, o fim do mundo está tão próximo. A tua vinda está tão próxima. Me dá a oportunidade de ter uma família, de ter um filho para mim cuidar. Antes do Senhor voltar. Antes desse mundo se acabar. Por que, Senhor, eu não posso ter uma família? É tantas mães abandonando filhos. Será que é pedir demais? Será que é porque eu sou nova demais? E eu vejo que essas orações simples que eu fazia, o Senhor estava lá do lado, ouvindo tudo, porque hoje eu vejo essas orações cumpridas na minha vida. E hoje que o Senhor me deu, tem luta sim, tem luta. Para quem não sabe, eu e meu marido, a gente faz salgado para comércio. Não é mais de dinheiro não, mas Deus tem suprido, Deus tem abençoado. Aí hoje a gente tem o nosso filho, tem a nossa casa. E as lutas vêm, só que daí eu me lembro, Senhor, eu pedi. Agora eu não posso voltar atrás. Eu pedi, agora me dá força para continuar. Me dá força para ser sábia. Porque a mulher sábia, ela edifica a casa. Que adianta a gente vir para a igreja, a gente vem, ouve uma palavra. Chega em casa cheia de Deus, cheia de esperança. Mas aí lá na sua casa, o diabo está furioso, te esperando chegar. Ah, quando ela chegar aqui eu vou usar aquele filho dela. Quando ela chegar aqui eu vou usar o marido dela para ela perder tudo que ela ganhou lá na igreja. A bênção que ela foi buscar ela ganhou lá, mas chegar aqui ela vai perder. E aí? Você vai ser sábia de chegar em casa e falar, Senhor, eu não aceito eu ir para a tua casa e chegar na minha casa e o diabo está aqui se levantando, me afrontando. Dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que não adianta eu ir para a tua casa, porque a minha vida já é toda desgraçada. Mas o Senhor está dizendo não. Se prepara, lê a minha palavra, ora, busca.
Eu sou Deus para fazer mais. Eu sou Deus para entrar na tua casa, para operar na tua família, para mudar a tua história, para te colocar de pé. Então eu fui crescendo lá naquela casa da minha avó. E quando eu cheguei numa certa idade, 10 anos especificamente, a minha irmã mais velha, ela tinha muitas amizades. E a irmã mais nova sempre quer estar do lado da mais velha, né? Só que a mais velha, como sempre, nunca quer andar com a mais nova, né? Porque ela quer as amigas dela. E eu via a minha irmã com as amiguinhas dela, e elas saíam para cima e para baixo, e a minha avó falava assim: se você só vai se você levar Nayara. Se você não levar Nayara, você não vai não. E aí minha irmã com raiva, ela me levava. E aí eu olhava a minha irmã com as amigas dela, e eu queria ter as minhas amigas, porque a minha irmã na frente das amigas dela, ela me desprezava, né? Era a irmã mais nova, era cheia de tirar, né? Fazer aquelas brincadeirinhas chatas. E aí eu fui vendo aquilo e eu queria as minhas amizades. Quando eu passei do pré para o colegial, o diabo foi colocando amizades no meu caminho. Amizades ruins que só me levavam à perdição, ao mundo. Pessoa de dentro da minha casa me apresentou uma droga chamada maconha, e eu entrei nesse caminho. Tem coisas que a minha mãe nem sabe, e eu não vou me limitar a falar, porque Deus está querendo curar almas aqui hoje. E se eu tenho testemunho para contar, é para contar. E com 12 anos eu conheci esse mundo da bebedice. Como eu disse lá atrás, o meu pai era um alcoólatra. Hoje ele é um homem de Deus, graças a Deus. E o diabo está com essa seta, e era isso que ele queria fazer de mim. A minha mãe é testemunha viva. Eu falava para minha avó: vó, eu posso sair? Tá bom, volta cedo, Nayara. Sabe o que eu fazia? Eu desligava o celular, chegava em casa 3 horas da manhã. Muitas das vezes bêbada, porque era isso que o diabo queria fazer de mim. Quantas vezes a minha avó brigava comigo: você não vai mais sair. E eu rebelde, porque tinha aquelas má influência. Eu falava: não, vó, eu vou sair sim. E batia a porta na cara da minha avó. Hoje meu coração dói de falar isso. E eu queria que ela pudesse ouvir esse testemunho e ver que hoje eu sou diferente. E eu batia a porta na cara dela e xingava ela. Quantas vezes eu estava em uma ponta da cidade e algum amigo que estava do outro lado mandava mensagem: Nayara, sua avó está te procurando aqui na rua. E eu descia embora correndo, trancava a porta do quarto. Quando ela chegava em casa, ela batia na porta do quarto: mas eu não falei para você chegar cedo? Ah, vó, cala a boca. Ah, como eu me arrependo disso. E eu pude conhecer todas as dores que o inimigo tem para mostrar aí fora. É um mundo de ilusão. É um mundo que não tem nada para oferecer. A droga não tirava o vazio do meu coração. A bebida não tirava o vazio do meu coração. As amizades, eu até era feliz junto com eles, brincava, divertia. Mas e quando eu chegava em casa, no meu quarto? O vazio continuava. Eu chorava porque eu não tinha. Às vezes eu chorava e nem sabia por que era que eu estava chorando. Era uma dor que vinha no coração. E eu não sabia por que era que eu estava chorando. Mas hoje eu sei que era o vazio que tinha no meu coração. Porque o que o diabo dá é momentâneo. Essas festas que o diabo dá é momentâneo. Esses jovens estão todos iludidos. Quantos jovens estão se mutilando? Quantos jovens estão na depressão? Muitas das vezes você tem um filho em casa, você tem um jovem em casa. Você só vê ele quieto. Dentro da sua casa é uma coisa, mas quando se junta com os amigos é outra. Ora, ministra na vida dele que ele vai ser um homem, uma mulher de Deus. O diabo tem tanta coisa ruim para oferecer aos jovens. Tanta coisa ruim. Porque
Se eu chegar hoje no jovem e falar da palavra de Deus, e falar com gosto, porque é aquele que chega e fala assim só, jovem, Jesus te ama, vira as costas e sai. Você ministrou uma palavra dizendo que Jesus te ama. Mas será que a semente foi plantada no coração dele? Aí não. Aí você chega, dá uma palavra. Jovem, Jesus quer mudar a tua história. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Não tem nada de bom aí fora. E aí o que você fez? Você plantou uma semente no coração dele. Talvez naquele momento ele fale assim, não, agora eu vou mudar de vida. Agora eu vou ser uma pessoa melhor. Agora eu vou ir para a igreja, eu vou buscar Jesus. Mas aí ele chega numa esquina e como a semente foi plantada no meio das pedras, ela cresce, mas logo ela se sufoca. Aí ele chega numa esquina, aí tem um amigo dele lá chamando ele para ir para um bar, para uma festa. E aquela semente já não floresce mais, já não germina mais, o que tinha crescido já morre. Mas sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Por trás de cada vida dessa que padece, é um inimigo do mal. É um espírito do mal que está por trás dessas vidas. Cada alma dessa que bebe, que usa droga, talvez no coração dele ele quer mudar de vida. Mas tem algo mais forte no mundo espiritual que mantém ele preso naquilo. E sabe como que você vence esse espírito do mal que está trabalhando dentro da tua casa, aprisionando o teu filho, o teu marido? É no joelho, é confiando no Senhor, é orando, é ministrando. Como eu disse aqui, profetiza. Profetiza, porque quando Deus levou Ezequiel no meio daquele vale, só tinha ossos, e ossos secos, sequíssimos, a Bíblia fala. E o que um osso seco pode fazer? Tem como um osso voltar à vida? Não tem, já não tem carne, já não tem nervo, já não tem mais nada. São ossos secos. E sabe o que o Senhor disse para Ezequiel? Filho do homem, profetiza sobre este vale. E Ezequiel profetizou. E daqueles ossos surgiu um grande exército de Deus. E Deus está te dando uma ordem nessa tarde. Quer que a sua história seja mudada? A tua casa seja transformada? Profetiza. Profetiza, profetiza com fé. Profetiza na palavra. Eu profetizo porque eu não aceito isso. Na palavra de Deus diz isso, isso e isso. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Profetiza na palavra. Sabe? Muitas das vezes a gente fica muito triste, com o coração despedaçado, angustiado, porque talvez não tem uma roupa boa para vestir, não tem um calçado bom. Às vezes o nosso filho precisa de alguma coisa e a gente não tem para dar. Mas sabe o que Deus está falando? Confia em mim. Confia em mim. Confia no Senhor. Eu sou jovem, eu tenho pouca experiência de vida, mas o que eu tenho, eu posso falar para os irmãos que eu não largo Jesus nunca mais. Porque o que Ele já fez na minha vida e pode fazer na sua, é suficiente para mim saber que Ele existe sim. A gente não pode ver, mas eu sei que Ele existe. Porque o meu filho tem 9 meses. E desde que o meu filho nasceu, alguém já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Ela viveu 12 anos com aquele fluxo sanguíneo. E sabe o que eu me pergunto? Por que ela não morreu? Porque pela lógica humana, o corpo tem só 5 litros de sangue. E aquela mulher sangrou 12 anos. Sucessivamente. Até ela ter um encontro com Jesus.
E aí eu me lembro dessa palavra que eu falei do cego. Essa coisa só aconteceu na vida dela para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dela. Quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, aquela que já teve 5 maridos e o que ela estava não era dela, ali foi o dia que Jesus escolheu para mudar a história dela. Porque quem conhecia ela naquela época nem chegava perto dela, nem conversava com ela, era uma prostituta, era excluída da sociedade. E quando Jesus se encontra com ela, ele dá da água da vida para ela. E quando ela volta para anunciar na cidade que ela conheceu o Messias, e ali eu creio que ela mudou a vida dela, mudou a trajetória dela, mudou os caminhos dela. Eu creio que as pessoas olhou para ela e disse assim: poxa, mas quem é esse que fez isso na vida dela? Quem é esse que mudou a história dessa mulher? Algum tempo atrás ela era isso. Hoje ela sai pregando a palavra desse tal Jesus, né? Porque na época ninguém conhecia Jesus, né? Os judeus o desprezavam. Quem é esse Jesus? Eu quero conhecer também. E hoje Deus não quer fazer diferente. Deus quer fazer diferente com você. Ele quer transformar a tua vida, te usar para levar a palavra dele. E outras pessoas vão falar assim: mas quem foi esse que mudou a vida dela? Quem foi esse que mudou a trajetória dela? Eu quero conhecer também. E através da tua vida, Deus vai salvar almas. Deus vai mudar a história de muitas pessoas. E continuando a falar do meu filho para encerrar. Desde que eu ganhei o meu filho, eu tive um fluxo de sangue. Desde do parto até os 8 meses dele. Até umas 2, 3 semanas atrás. E eu falava: Senhor, o que é isso? E eu procurava um médico aqui, só daqui 8 meses. A fila é muito grande para falar com o ginecologista. Outro médico dali, aí vinha no UPA, aí nada se resolvia. E foi 8 meses assim, sentindo dores, fluxo de sangue, mas o meu filho crescendo. E eu falava: valeu a pena. E teve um dia que eu dobrei o meu joelho e falei assim: Senhor, o que eu tenho? E aí na minha cabeça veio assim: câncer. É câncer. Aí eu ponhei a mão aqui, falei: Senhor, misericórdia. O Senhor me deu meu filho e agora não vai me dar a oportunidade de criar ele? E aí eu só falei isso, simples e humilde nas palavras com Deus, porque Deus não tem obrigação de curar nenhum de nós. Ele faz se Ele quiser. Ele dá se Ele quiser, Ele cura se Ele quiser, Ele transforma se Ele quiser. Porque se Ele não quiser também, Ele vai continuar sendo Deus. E aí, eu estava andando numa rua e encontrei uma mulher, a missionária Silvana. É uma mulher muito usada nas mãos de Deus. E quando eu olhei para ela, eu vi a resposta de Deus na minha vida. Porque eu sei que ela é uma mulher que tem o dom da cura. Falei: pronto, Jesus, eu ministro, que é hoje que o Senhor vai usar essa mulher e eu vou ser curado. E aí de noite, a gente combinou, vamos na casa da minha mãe, todo mundo se juntar lá, né, falar de Deus. E aí quando chegou lá, ela orou por todo mundo, Deus usou ela no que tinha que usar. E aí ela ia indo embora. Eu falei: não, você não vai sair daqui sem me dar a minha bênção hoje. Eu fiz que nem Jacó. Eu falei: você não sai daqui sem me dar a minha bênção hoje. E aí sabe o que eu fiz? Eu não falei nada, porque Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Eu falei: irmã, dá sua mão. Põe a mão dela aqui e uma aqui. E aí ela fechou o olho e deu um brado de língua estranha. E Deus começou a revelar a ela que tinha um tumor alojado no meu útero, nas minhas trompas, e que essa doença foi colocada quando eu tive o meu filho, porque até então a luta era destruir o meu filho,
Mas quando Deus deu a graça dele nascer, o diabo tacou a seta em mim. E aí ela revelou isso, Deus revelou isso, e disse: eu estou te dando a cura hoje. Até amanhã você vai ver a glória de Deus na sua vida. E Deus é fiel para cumprir o que Ele fala. Porque no outro dia já não tinha mais fluxo de sangue nenhum. Na semana seguinte eu consegui fazer uma ultrassom e sabe o que que tinha? Nada. Não tinha nada. E aí o médico falou para mim, falou para o meu esposo: eu não sei explicar, porque você sangrou todo esse tempo e hoje eu olho nessa ultrassom e não tem nada. E aí, a gente não vai explicar para os médicos, né? Porque os mistérios de Deus ninguém entende, né? Principalmente um médico que não vê o que é espiritual, só vê o que vem da carne, né? O que ele está vendo ali. Mas a gente tem que crer nas coisas de Deus. E eu sabia que eu não adiantaria eu explicar para ele, porque ele não iria entender. Mas eu sabia que era Deus. E aí eu falei para o meu esposo: Jesus me curou. E aí eu liguei para ela e dei o testemunho dela. E ela falou assim: isso é testemunho para você contar. Na onde você passar, você testemunha. E estou eu aqui testemunhando para vocês. E o que eu falar daqui agora em diante vem da carne, não é mais o Espírito Santo, né? Porque já faltam as palavras na minha boca. Mas a palavra que eu deixo para vocês hoje é: confia no Senhor, espera nele e tudo mais Ele fará. Busca primeiro as coisas de Deus e o resto vai ser acrescentado. A bênção que você precisa vai vir depois da luta, vai vir depois da prova. O que você precisa, busca em oração. Mas não adianta só buscar, pedir e esquecer. Não, busca, pede, confia e determina. Profetiza que vai acontecer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.